Olá a todos, estamos continuando aqui com o nosso estudo de Kitzur Haruch. A gente se encontra no Siman Mem Vav, capítulo 46, nas Alachot de alimentos proibidos. Fala pra gente Kitzur Haruch na Alachá Yud Bet, 12ª Alachá, Mi she'achal gvina ve'rotze lechol basar, tzarech levaer ma'al shulchan shiurei pat she'achal im hagvina. Alguém que comeu leite, comeu queijo e agora ele quer fazer uma refeição de carne, ele tem que tirar da mesa todos os restinhos de pão que tinham lá quando ele estava comendo leite. Então alguém que, por exemplo, no Shabat, a pessoa fez um kiddush de leite no Shabat, comeu lá um bolo de queijo, algumas coisas de leite, um iogurte, etc. E agora ele quer fazer a saudade de Shabat na mesma mesa, ele tem que tirar todos os restinhos de pão que podem ter misturado com queijo ou ter misturado com leite que estão na mesa antes de comer carne. Porque caso a pessoa sente lá para comer carne, ele pode acabar pegando um desses pedacinhos de pão e tinha lá leite, tinha lá queijo que misturou. Por isso deve-se tirar todos os pães e todos os restinhos que estão na mesa da refeição anterior, seja quando ele vai comer um logo depois do outro, talvez esperando pelo menos meia hora, como é trazido em nome dos ordens, para meia hora entre leite e carne, ou mesmo quando vai ser 6 horas depois, se ainda tem restos da mesa, vai ser na outra refeição, muito tempo depois, se ainda tem restinhos na mesa da refeição de leite, deve-se tirar isso antes de sentar para comer carne. Além disso, escreve o Kitzur Haruch, que é proibido, na realidade, usar a mesma toalha para leite e para carne. Não se pode comer leite e carne na mesma toalha. Muitas vezes, quando a pessoa come, pedacinhos de queijo ou gotas de leite acabam caindo na mesa. E se quando a pessoa for comer carne, também acontece algo parecido, um pouquinho do ptitim, um pouquinho do arroz voou, depois de volta no prato, ele pode acabar se misturando com leite ou com queijo que esteja lá, e a pessoa vai estar acabando comendo carne com leite. Por isso, deve-se ter uma toalha para leite e uma toalha para carne. Pode deixar uma toalha fixa em cima da mesa, que seja de leite. Quando se come carne, coloca uma toalha por cima para comer carne e depois tira, não usando a mesma toalha. Alguns poskim trazem que hoje em dia que se costuma comer principalmente em pratos, geralmente não se come em cima da toalha mesmo, se come em pratos, então talvez não tenha problema, mas o costume é realmente ter uma toalha de leite e uma toalha de carne. Caso a pessoa não queira ter uma toalha de leite e uma toalha de carne, ele pode deixar uma toalha fixa para leite e ter um jogo americano, que sempre que ele come carne, ele coloca esse jogo americano em volta do prato dele, e isso meio que cobre a toalha de leite. Não precisa tirar a toalha de leite de cima da mesa, mas no momento em que ele coloca uma outra coisa em cima, um jogo americano, algo do tipo, ele está dividindo, está separando entre carne e leite, também é suficiente. גם אסור לחתוך בסכין של בשר פת לאוכלו עם גבינה, וכן להיפוך אפילו עם הסכין נקי. Outra alahá que aparece no Shulchan Aruch no Remá é o que acontece se eu quero comer um pão com queijo, por exemplo, e eu não estou achando faca de leite. Que faca eu posso usar para cortar esse pão? Então o Remá e o Shulchan Aruch trazem que eu não posso usar uma faca de carne para cortar um pão parve para comer esse pão com leite. Por quê? Os Rishonim já trazem isso, baseado na Gemara, que existe uma suspeita, existe um risco que tenha um pouco de gordura, um pouco de carne na faca, não foi muito bem limpa, pode ter lá restos de carne preso nessa faca, que na hora que eu cortar o pão, esses restinhos ou essa gordura de carne vai passar para o pão e esse pão vai estar com carne misturada, eu não posso comer ele com leite. Por isso, eu não posso cortar um pão parve para comer ele com leite usando uma faca de carne. E também o contrário, eu não posso usar uma faca de leite para cortar o pão e comer esse pão com carne, certo? Tem que ter uma faca, como a gente já viu algumas vezes, a gente tem o jogo de talheres de leite, jogo de talheres de carne, e mesmo quando eu vou cortar uma coisa parve, ou um legume, por exemplo, vou cortar um legume, eu vou cortar um pão para comer com o outro lado, se eu vou comer leite na refeição, eu tenho que fazer isso tudo com utensílios de leite, se eu vou comer carne na refeição, fazer tudo com utensílios de carne. ובשעת הדחק, כגון שהוא בדרך, מותר לא לחתוך בסכין של בשר כשהוא נקי ומנוקח היטב היטב, לאכול עם גבינה וכן להיפוך. Porém, caso a pessoa esteja viajando, a pessoa está no caminho, ele realmente não tem lá nada de nenhuma faca de leite, nem nada do tipo, ele precisa cortar o pão. Se a faca estiver bem limpa, pode usar ela para cortar o pão de carne e depois comer esse pão com leite. O pão de carne, não, desculpa, a faca de carne para cortar o pão e depois comer
comer esse pão com leite. Porque essa proibição, essa suspeita de que tem alguma gordura na carne, alguma coisa do tipo, na faca, alguma gordura de carne na faca, é só se realmente tem. Mas se a pessoa está numa situação onde ele não tem outra faca para usar, e ele olha a faca, ele vê que a faca está limpinha, não tem problema nenhum nela, então nesse caso, numa situação em que não tem outra opção, eu posso usar essa faca. הלכה י"ג, אם חתך בסכין של בשר בצלים, או שאר דבר חריף ונתנם למאכל חלב או בהיפוך, צריך לעשות שאלת חכם. Voltamos agora para o din de harif, certo? Vimos ontem um pouquinho com relação a bichur, com relação a alguém que cozinhou uma hal harif, uma comida mais forte, com gosto mais forte, como por exemplo cebola, ou como por exemplo limão. São comidas que elas são um pouco mais picantes e mais fortes. Esse tipo de comida, de certa forma, quando se corta alguma coisa desse tipo, ou quando se cozinha essas comidas, elas puxam o gosto de forma mais forte. Geralmente a gente conhece isso, que o gosto absorvido na panela vai para a comida realmente com relação a bichul, com relação a cozinhar. Porém, encontramos na Gemara também algo chamado durka de sakina. Quando a faca corta algum alimento, ela corta uma cebola, quando a faca corta um limão, não é exatamente igual cozinhar, mas o fato da faca estar entrando no limão com força, o limão puxa um pouquinho do que está absorvido na faca para ele próprio. A cebola puxa um pouquinho do que está absorvido na faca para ela também. Então, caso alguém corte uma cebola ou corte um limão com uma faca de carne, fala que deve se perguntar para um Chacham, deve se perguntar um pouquinho da Halachá nessa situação. Porque é muito parecido como cozinhar um limão ou cozinhar uma cebola em uma panela de carne. De certa forma, esse limão e essa cebola também vão ficar de carne. Agora, não é exatamente igual cozinhar, é um pouquinho mais leve. Então, a halachá nesse caso é o seguinte: o que acontece se eu estava preparando uma sopa ou algo do tipo e, sem querer, eu peguei uma faca de carne e cortei uma cebola? Qual o din dessa cebola? Como ela é definida? Então, o que aparece na halachá é o seguinte: que quando eu corto uma hal harif, quando eu corto alguma comida um pouco mais forte, uma cebola, um limão ou algo do tipo, mesmo que não seja uma faca que foi usada nas últimas 24 horas, isso daqui fica como se fosse beheskat besari. Ou seja, beheskat besari é como se ele estivesse de carne. Não é exatamente de carne, mas eu não posso comer com leite. Então, se eu cortei uma cebola com uma faca de carne, essa cebola não pode ser comida com leite. Essa é a halachá de acordo com o costume ashkenazi. De acordo com o costume sfaradi, o gosto da faca não vai absorver na cebola inteira, só a 2 centímetros do lugar onde eu cortei. Então, de acordo com o costume sfaradi, se eu cortei com uma faca de carne uma cebola, eu preciso tirar 2 centímetros de cada lado do lugar que eu cortei e todo o resto pode ser comido com leite. Mas aqueles primeiros 2 centímetros é como o costume ashkenazi, que esses primeiros 2 centímetros não podem ser comidos com leite. Então, quando eu corto um alimento harif, um alimento mais forte, como cebola ou limão, por exemplo, de acordo com o costume ashkenazi, se eu cortei com uma faca de carne, é como se fosse de carne, não posso comer isso com leite. De acordo com o costume sfaradi, os 2 centímetros próximos do lugar onde eu cortei são considerados de carne, todo o resto pode ser comido com leite. A mesma coisa ao contrário, se eu usei uma faca de leite para cortar uma cebola, essa cebola se torna beheskat halavit. Eu não posso comer ela com carne, de acordo com o costume ashkenazi, a cebola inteira, de acordo com o costume sfaradi, só os 2 centímetros próximos do lugar onde eu cortei. De acordo com o costume sfaradi, caso a faca não tenha sido usada nas últimas 24 horas, em situações que realmente não tenho o que fazer, eu não tenho outra opção, eu tenho aqui alguma perca grande, aí pode comer isso já, pode comer com outro tipo, mas geralmente, realmente tem que tirar esses 2 centímetros.